Nós agora estamos recebendo o professor Germano Lúcio, diretor do campus do IFP Central, da Teresina, Zona Sul. O professor vem falar sobre novos cursos técnicos das inscrições do exame classificatório. Professor Germano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, aliás, eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todo mundo que nos assiste. Como é que está essa oferta de vagas no IFP Zona Sul? No Zona Sul nós temos cursos técnicos concomitantes subsequentes. Que cursos são esses? São cursos que as pessoas que podem fazer esse curso são pessoas que estão fazendo o ensino médio, matriculados no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, que é o chamado concomitante, né? E subsequente, que são pessoas que já terminaram o ensino médio. Curso técnico em panificação, curso técnico em gastronomia, curso técnico em química, curso técnico em edificações e curso técnico em nutrição e dietética. Esses são os cursos técnicos disponíveis no campus do IFP Teresina, Zona Sul. Só que o IFP, no modo geral, no estado, ele está com mais de 1.400 vagas abertas para cursos técnicos concomitantes subsequentes em 16 campos do estado. É só entrar lá no site do IFP, ver Selecão Sentiu, né, e sem acento, né, sem cedilha, ifp.edu.br, que você vai ter acesso ao edital, que tem informações muito importantes. As inscrições vão até o dia 22 de maio e até o dia 10 de maio agora, até o dia 12 de maio, desculpa, agora vai estar aberto no edital as inscrições para isenção de taxa de inscrição, que é só R$15, mas, enfim, quem quiser fazer a sua isenção de taxa tem até o dia 12 para fazer isso, né? Como é que funciona esse ensino médio concomitante com o técnico? Os alunos assistem aulas das disciplinas no mesmo período? Como é que funciona essa... O concomitante é diferente do integrado. Certo. O ensino médio integrado ao técnico, que nós temos 7 cursos no campus, ele funciona, o aluno faz o ensino médio integrado ao técnico, ele faz de forma conjunta as disciplinas do ensino médio com as disciplinas do curso técnico, e no final ele sai com 2 diplomas. No caso deste classificatório que nós estamos abrindo, que vai até o dia 22 de maio as inscrições, ele é só para o curso técnico concomitante subsequente. O que é concomitante? Você está fazendo o ensino médio em uma escola particular ou numa escola do estado. Aí, mas você quer fazer um curso técnico. Eu tenho vontade de fazer um curso técnico em gastronomia, eu tenho vontade de fazer um curso técnico em edificações, em nutrição e dietética, em panificação, enfim. Aí, como é que eu faço? Eu não posso fazer? Pode. Como você está fazendo em outra instituição, não é no IFP, é em outra instituição, você leva o comprovante de que está devidamente matriculado e pode, então, cursar o curso técnico, que só dura 1 ano, no caso. Então, a diferença basicamente é que o integrado, o médio, é no próprio IFP e no concomitante, o médio pode ser em qualquer outra instituição. O concomitante ele pode cursar em outra instituição e o técnico no IFP. Certo, mas o aluno tem que optar logo pelo curso, assim que inicia o ensino médio, já tem que optar por qual curso técnico ele deseja? No caso do integrado, sim. No caso do integrado, quando ele faz a inscrição, ele já faz indicando qual curso que ele quer. Agora, nesse caso, não. Porque ele já está cursando o ensino médio numa outra instituição, ele vai lá e opta qual curso técnico que ele quer fazer das modalidades que nós estamos disponíveis lá no campus Teresina, Zona Sul. E para quem não sabe onde fica, o campus Teresina, Zona Sul fica ali na Pedro Freitas, próximo a S-Trans e próximo à Equatorial, colado à Equatorial. Bem já na Avenida Maranhão também. Bem na Avenida Maranhão. Pronto. Quem terminou recentemente o ensino médio pode fazer o concomitante ou não? É critério estar matriculado no ensino médio? Não, aí, no caso, faz o subsequente. Ah, certo. Que está também aberto. É concomitante e subsequente. Concomitante porque dá oportunidade para a pessoa que está fazendo o ensino médio e quer fazer o técnico. E o subsequente são para aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam fazer um desses cursos que eu coloquei para você, que são técnico em nutrição e dietética, técnico em panificação, técnico em química e técnico em edificações e técnico em gastronomia. Como é que o senhor avalia o impacto do ensino técnico? Essa formação hoje, ela tem resultados positivos na sociedade? Demais, demais. O mercado, ele precisa de pessoas de diversas qualificações. A qualificação técnica, ela fica naquela parte intermediária da posição
dos negócios, das indústrias, das empresas, que são fundamentais no processo tático da empresa. São aquelas pessoas que elas podem funcionar tanto de forma operacional, como também podem auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas da empresa, porque conhecem tecnicamente o trabalho que vai desenvolver. Por exemplo, técnico em gastronomia. Teresina é um polo de serviço de alimentos. A gente sabe muito bem disso, né? E reconhecido. Então, nós temos aí restaurantes, nós temos bares, nós temos hotéis similares que podem absorver essa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada técnica, que pode trabalhar, inclusive, gerenciando a equipe de cozinha do seu restaurante, dando orientações técnicas, fica ali naquela base intermediária, porque tem o chefe de cozinha, que é o gastrônomo, que também tem um curso superior no nosso campus de gastronomia. E esse técnico ele vai dar aquele auxílio técnico operacional no fazer ali do dia a dia, né? do chamado chão da cozinha, né? Propriamente dito. A qualidade do ensino do Instituto Federal hoje, como é que tem sido as últimas avaliações do MEC? É realmente uma formação que pode dar um respaldo ao aluno que sai do IFP? Olha, a gente tem uma taxa muito boa de empregabilidade. Tanto é que as empresas elas fazem questão de procurar alunos egressos do Instituto Federal. Eu tenho amigos que têm empresas, eles ligam diretamente para mim e dizem assim, olha, Germano, eu prefiro alunos do IFP, porque já vem com uma bagagem técnica, já vem com uma bagagem teórica boa. Isso não foi problema, isso é um histórico do Instituto Federal, desde quando formou a escola técnica, mantém este padrão de qualidade. Então, a pessoa que pegar um aluno egresso do Instituto Federal, ele pode ter certeza que vai estar pegando um profissional completo, tanto no sentido teórico, como no sentido prático, como no sentido humano, porque a educação que se propõe no IFP ela é uma educação integralizada nesse sentido. Forma o profissional para o mercado, forma o profissional para a vida também. Bom, e no interior do Estado, o Instituto Federal tem chegado, proporcionado essas oportunidades também? Eu costumo dizer, tem uma frase que eu sempre digo, quando alguém me pergunta qual foi a primeira obra, qual foi a obra mais importante do Piauí, eu digo, foi a Universidade Federal do Piauí. E quando alguém me pergunta qual foi a segunda obra mais importante do Piauí, foi a interiorização do Instituto Federal do Piauí. O Instituto Federal do Piauí chega aonde poucas instituições chegam. Nós estamos presentes de Corrente a Parnaíba, então a gente cerca o Estado. E a gente vai na ponta do mercado, vai na ponta da periferia, fazer atividades, pegar aquele aluno que vem de uma situação de vulnerabilidade social. Então, hoje eu tenho muita clareza, 13 anos de casa, e eu digo, é uma instituição que transforma vidas, que traz dignidade para as pessoas e fornece para a sociedade profissionais com muita capacidade, muita qualidade técnica. Então, chegando no interior, o Instituto Federal ele muda a configuração ao seu entorno. Tanto é que o IFP chegou em várias cidades 10, 15 anos atrás, que só era o IFP. Você vai olhar hoje, tem toda uma urbanização ao entorno, né? Gera a economia do local, pega alunos ali de regiões circunvizinhas que vão estudar na cidade onde tem o IFP. Então, existe toda uma estrutura socioeconômica ao entorno do Instituto Federal que vai além de proporcionar uma educação de extrema qualidade. E quando você diz de resultado, foi feito recentemente um levantamento, se separar o desempenho do Instituto Federal dos demais, do PISA, digamos assim, o Brasil ficaria em quarto lugar no mundo, no PISA, se pegar os resultados só dos institutos federais do Brasil. Se você pegar, por exemplo, hoje, em Teresina, o Instituto Federal do Piauí, ele é o 9º colocado em aprovação no Enem, só para você ter ideia. Quem concorre com o Instituto Federal do Piauí? As escolas particulares maiores de Teresina, as consideradas grandes, tops. Então, é uma instituição que você não tenha medo de matricular seu filho, não tenha medo de ir estudar no IFP, porque você vai sair, com certeza, preparado para o mundo e para o mercado. Qual é o processo seletivo para essas vagas que estão abertas? As pessoas se inscrevem, entram no site do IFP, ifp.edu.br/selecão, sem acento, né? Seleção sem acento e sem o tio, né? .edu.br, e vai lá, vê o edital, é importante que todo mundo... Não é pelo Enem, no caso. Não, isso é classificatório próprio do IFP, né? Perfeito. O IFP também, ele não aderiu mais ao Enem, o IFP tem um vestibular próprio que ocorre no final do ano, é um vestibular nosso próprio. E esse é o classificatório para você fazer os cursos técnicos. Aí você entra no site, vê o edital, faz a sua inscrição, a inscrição vai ser até o dia 22 de maio, e você opta pelo aquele curso que mais se
identificar, né? Aqui em Teresina tem o Central tem o dobro de cursos que o Zona Sul tem para ofertar, e tem o Zona Sul com esses cursos que eu já coloquei à disposição de todo mundo. Então, e a gente vai ficar muito feliz em receber todo mundo, porque vai estudar no nosso campus. Perfeitamente. Agora nós vamos mudar de assunto, ainda aproveitando a presença do professor Germano Lúcio, que é cientista político, tem doutorado na sua área, é um pesquisador, é alguém que acompanha os cenários locais e nacional. Sucessão municipal em Teresina, professor. Qual a expectativa para essa eleição? Essa eleição ela deve trazer alguns elementos novos para o cenário local? Bem, o elemento principal, digamos assim, novo deste cenário é que nós temos, pela primeira vez, digamos assim, né, teve o Elmano, mas não conta porque o Elmano teve um intervalo muito curto de gestão e ainda um pouco à sombra das gestões de Firmino e Silvio Mendes, né? Mas pela primeira vez que a gente tem a clara possível ameaça de um prefeito que completa o mandato, né? E não tem chances de reeleição. Esse talvez seja um elemento muito novo. O outro elemento novo é que com a traumática morte do grande líder da capital político, Firmino Filho, meio que a estrutura de base de apoio que tinha o PSDB, que fazia com que o PSDB tivesse mais de 30 anos de sucesso eleitoral na capital, com a morte do Firmino e com um pouco a desintegração desse grupo, as lideranças que fazia suporte e aporte a esse grupo ficou pulverizada. Então, quando se pulveriza isso, você também distribui as possibilidades de, digamos assim, de angariar novos aliados, de arregimentar novas lideranças. Esse também é um elemento que a gente vai ver como vai funcionar agora. Quem vai capitalizar mais para onde foi? Quem já capitalizou, né? Porque nós estamos aí, 5 meses, né, do pleito, basicamente 5 meses do pleito. Então, essas lideranças, pelo menos as principais lideranças, as grandes lideranças, a essa altura do campeonato, elas já foram cooptadas, já foram captadas, etc. Então, há ainda ajustes, as chapas já foram definidas agora em abril, então o cenário está começando a ficar mais claro, né? Já começaram a definir os vices já definidos, a pré-campanha já está com áreas de campanha propriamente dito, né? Adversários se engalfinhando, com farpas, etc. e tal. Então, os elementos novos, basicamente esse, com a situação do doutor Pessoa muito frágil, muito delicada, se o cenário não mudar, praticamente ele não tem chances, né? Ele no caso, o fiel da balança hoje para haver um segundo turno em Teresina. Caso o cenário posto hoje das pesquisas já de um ano, né? Se pegar as pesquisas de maio de 2023 para maio de 2024, o padrão não tem mudado, né? Não tem se alterado. Então, é uma coisa regular. E, nesse sentido, é provável que a eleição seja definida ainda em primeiro turno. A depender do desempenho do atual prefeito. A depender do desempenho de um terceiro nome, que aí eu considero o terceiro nome do doutor Pessoa, porque, particularmente, eu não costumo subestimar quem tem a máquina, quem tem a estrutura, porque tem mais visibilidade, tem condições de apresentar mais alguma coisa. O que é prejudicial para o doutor Pessoa, no caso? É prejudicial o curto espaço de tempo que ele tem, né? Digamos assim, o disparo que ele tem, que é muito curto, e também as avaliações negativas ao longo dos 4 anos de gestão. Então, essa avaliação negativa pelo conjunto da obra da gestão é um grande dificultador para o êxito do doutor Pessoa. Nós já podemos considerar que a eleição será polarizada? A eleição já está polarizada. Eu acho que ela, desde quando o doutor Pessoa não conseguiu chegar nos 10%, ela já polarizou. Então, nós temos mais de um ano que essa eleição está praticamente polarizada. Definidos os nomes, já polarizou. Por isso é que a gente coloca que o fiel da balança seria esse desempenho do doutor Pessoa. Caso ele não consiga avançar mais, a polarização, toda eleição ela é de fato polarizada. Você pode ter 10 candidatos, 5 candidatos, mas ela já dá indícios de polarização. E talvez com um terceiro nome que provoque um pouco, acirre um pouco mais essa disputa, né? Que em tese seria ainda o doutor Pessoa, com a razão natural,
e que ele não consegue ainda despontar e nem chegar ali ao ponto de criar uma espécie de fissura neste cenário. Por que é tão difícil se viabilizar uma terceira via, uma via alternativa, fora da polarização, seja numa eleição municipal ou numa eleição maior? Por que é difícil inserir no debate um terceiro nome? Eu acredito, é difícil por conta da não construção de alternativas ao longo de um determinado período de mandato de um governante. Por exemplo, existe uma coisa na ciência política que a gente chama de construção de carreira. Se existe uma pessoa que tem essa possibilidade, que tem essa alternativa, que se construa mais rapidamente a carreira dessa pessoa para ela se apresentar como alternativa. Então, Teresina, ela é muito atípica nesse sentido, porque Teresina a gente ficou aí 30 anos com o modelo de gestão do PSDB, que houve uma ruptura recente com a eleição do Dr. Pessoa, e nesse intervalo não se construiu novas lideranças, né? Emergiu novas lideranças agora, como, por exemplo, a eleição do Rafael Fonteles em primeiro turno, já surge uma nova liderança e, provavelmente, pelo cenário atual de avaliação positiva do governador em Teresina, e diga-se de passagem, em 30 anos que eu acompanho política, eu não vi um governador tão bem avaliado na capital como tem sido avaliado o Rafael. Então, hoje, Rafael tem um condão, basicamente, de conduzir esse processo eleitoral em Teresina, o que era raro, porque quem tinha esse condão era quem estava na prefeitura de Teresina, né? O governo do estado não tinha tanta força de influência, digamos assim, no pleito eleitoral da capital, porque quem tinha era o PSDB, quem tinha era o Firmino quando era prefeito, foi o Silvio quando era prefeito, etc. e tal. E hoje não, hoje a gente tem o Rafael despontando com essa possibilidade. Então, é também um elemento muito novo. Pode favorecer o pré-candidato do PT de forma associada? Pelos levantamentos passado recente que nós fizemos, a figura do Rafael colada à do Fábio traz pontos positivos para o Fábio Novo, né? O Fábio, nesse sentido, ele depende muito da avaliação do Rafael e também um pouco da avaliação do presidente Lula por ser do mesmo partido. Então, as pessoas vão fazer essa associação. E essa associação, neste contexto, neste cenário de avaliação positiva do governador, é benéfica para o Fábio Novo. E a ligação entre pré-candidaturas majoritárias e proporcionais? Existe realmente uma relação direta no sentido de grupo, de mobilização? Existe e ela é importante, porque quem é que pede voto na ponta ali, quem é que tem contato mais direto com a liderança comunitária? É o vereador. O vereador é o político de mais fácil contato com o povo, porque o vereador da localidade dele, ele vai na casa da pessoa, ele conversa com os líderes da comunidade direto, que tem contato direto com ele. Então, o vereador, ele tem, de fato, uma capacidade de capilaridade operacional nesse processo muito grande. Então, está aliado com vereadores com bastante penetração, com bastante capital político, com boa capilaridade eleitoral, também é positivo para aquele candidato do executivo. Agora, o vereador também ele é um político que preza pela sua sobrevivência. Se ele chegar numa determinada situação, vamos dar um exemplo, ele chega numa família grande de uma determinada comunidade e a família tem 30 votos. E a família vai, o líder da família, que em tese controla eleitoralmente aquele grupo, diz, olha, vereador, eu voto em você, mas não voto no seu prefeito. Esse vereador não vai romper com essa liderança. Ele não vai esticar essa conversa. Não, ele não vai. Ele tenta, ele vai tentar. É esse o trabalho do vereador. É fazer essa tentativa de trazer aquele eleitor para votar no seu candidato a prefeito, que é importante. Mas quando houver algum tipo de resistência nesse sentido, o vereador ele não vai romper com aquela liderança. Ele não vai comprar essa briga. Então, é um pouco, digamos assim, um limiar, né? É tênue esse limiar, né? Ele vai, chega, mas se encontrar uma resistência, se ele perceber que a resistência é grande, ele diz, não, eu perco esse voto se eu insistir, então eu não vou insistir. É mais ou menos assim. Mas o papel da liderança comunitária, o papel do vereador, numa eleição municipal, ela é fundamental no êxito do candidato majoritário. O contexto de cidades menores, ele é diferenciado ou, de forma geral, você pode aplicar as mesmas regras que você aplica, por exemplo, na capital? Não, não pode. A capital, ela tem um nível
vamos colocar um termo que não seja muito pesado, um nível de autonomia do sujeito de escolha política um pouco maior. Tanto por um critério de formação, né, de você pegar o resultado do censo. Teresina tem os números melhores de escolaridade, empregabilidade e tudo mais. Apesar de ainda ser uma cidade cujo o maior empregador ainda é o poder público nas 3 esferas, ela não tem ainda o poder de influenciar tanto na decisão e na escolha. Inclusive o servidor, ele avalia no sentido de quem pode ser o candidato que é melhor para o servidor público. E ele não olha assim para aquele candidato que pode me tirar daqui ou me botar ali. Você está entendendo? O nível vamos colocar assim, o nível de impessoalidade na capital, ele é bem maior que numa cidade do interior. Porque na cidade do interior, o prefeito está ali, direto, é encontrado no mercado, no barzinho, é encontrado na praça, é encontrado na esquina. As pessoas sabem onde o prefeito mora, a cidade inteira sabe onde o prefeito mora. Aqui, eu não sei onde o prefeito mora. Você está entendendo? Eu sei porque nós somos da mesma zona. Olha, assim, você vê a diferença, né? Você vê a diferença. Diferente. Então, existem situações que, na cidade do interior, a possibilidade das pessoas votarem, não por escolha, mas por algum tipo por algum outro tipo de mecanismo, é muito maior do que numa capital. A capital, a pessoa tem uma autonomia um pouco maior. Gostaria de agradecer ao professor Germano Lúcio pela presença, pela conversa esclarecedora. Fizemos aqui a divulgação das vagas do Instituto Federal do Piauí, analisamos o cenário municipal. Muito obrigado, professor, pela presença. Eu que agradeço, aliás, e coloco sempre à disposição do Jornal O Dia, da TV O Dia, sou dessa casa desde criança. É verdade, é sempre bem-vindo aqui. Que me traz memórias afetivas maravilhosas. Tá certo. Muito obrigado, professor Germano Lúcio.